Ei pessoal, aqui quem fala é o Wesley, o host do canal, e hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico que envolve o Twitter e a perda de bilhões de dólares. Então pegue um café, fique confortável e venha entender um pouco mais dessa história comigo. Tudo começou depois que o Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, com três propósitos principais em mente. O primeiro era fazer a empresa voltar a dar lucro, obviamente. O segundo era tornar o Twitter a principal fonte de informação das pessoas. E se você usa ele corretamente, é impressionante a quantidade de coisas boas, que você consegue aprender lá, principalmente na FinTwitch. E o terceiro é garantir a liberdade de expressão das pessoas que vinha sendo barrada pelo próprio Twitter. Você provavelmente já deve ter visto alguma notícia de que o Elon Musk estava querendo abrir aquele selo azul, de verificação para qualquer pessoa comprar por 8 dólares por mês. Particularmente, eu acho interessante a ideia, uma vez que aquele selo azul originalmente não foi criado para ser usado como uma espécie de luxo ou de status. Ele foi criado, foi desenvolvido para certificar de que você é realmente você mesmo. E isso é muito importante, principalmente se você for uma pessoa que tem alguma notoriedade. Além disso, como toda demanda em algum momento tende a ser suprida, se iniciou uma espécie de mercado negro de verificações, onde os próprios funcionários que eram responsáveis por essa parte de verificação e liberação do selo, eles começaram a vender os selos por debaixo do pano. E esses selos eram vendidos por até 15 mil dólares. Então o mercado ele já existia, ele só não era público. E olhando pela ótica da empresa, era uma receita que era deixada em cima da mesa em uma empresa que não estava mais dando lucro. Só para você ter uma ideia, em 2019 era estimado cerca de 300 mil contas verificadas no Twitter. A gente está falando aí de um potencial de mais ou menos 29 milhões de dólares por ano, que é uma bela ajuda nas contas da empresa, Obviamente, algumas pessoas que já eram verificadas não curtiram muito a ideia. Primeiro, porque, obviamente, elas teriam que começar a pagar pelo selo. E algumas pessoas também disseram que era como se o Twitter quisesse castigar quem tinha alguma notoriedade. E outras pessoas já falavam que não era justo que qualquer pessoa poderia ter o selo. Mas entre todos os chiliques havia um argumento que realmente fazia sentido. O de que poderia ser perigoso uma pessoa mal intencionada se passar por outra pessoa. E como as pessoas já estão acostumadas hoje a acreditar que as pessoas verificadas realmente são elas, isso poderia ser um problema. Em 5 de novembro, o Twitter começou a testar o novo serviço nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia. Para evitar esse problema, o Elon disse que o Twitter iria banir permanentemente as pessoas que se passassem por outras pessoas, sem indicar claramente que elas seriam uma paródia, não só na bio do Twitter, mas também no nome. Bom, após essa pequena introdução, aqui a história começa a ficar interessante, porque aconteceu exatamente o que todo mundo previu. Começaram a aparecer algumas contas verificadas de pessoas notórias falando um monte de asneira, como por exemplo o Ben Shapiro falando que o Matt Walsh não parava de ligar para ele para falar sobre genitálias. O Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, retweetando o George W. Bush dizendo que sentia saudade de matar iraquianos. E falando que sentiu mesmo. Ou até o presidente dos Estados Unidos, Biden, falando que estava... Bom, vocês já entenderam. Mas o auge da brincadeira aconteceu no dia 10 de novembro, em que uma pessoa criou uma conta verificada da farmacêutica Eli Lilly and Company e fez um tweet que dizia: "Estamos animados em anunciar que a insulina agora é gratuita." Algumas horas depois, a verdadeira empresa postou um Twitter dizendo que sentia muito por aqueles que distribuíram mensagens enganosas de uma falsa conta. E diz também que a conta real deles era @lilypad. É igual a Lily do How I Met Your Mother. Ela chama Lilypad? Lilypad, é como o Marshall chama ela. Mas, a esse ponto, o estrago já estava feito. O tweet foi suficiente para que as ações da empresa desabassem de 368 dólares para 346 dólares, cerca de 6%, fazendo ela perder mais de 22 bilhões de dólares em valor de mercado.
E ela não foi a única empresa a sofrer com esse problema. A empresa de defesa aeroespacial Lockheed Martin também foi prejudicada quando uma conta falsa tweetou que a empresa interromperia as vendas de armas para países como a Arábia Saudita e Israel, e estariam aguardando mais investigações sobre os registros de direitos humanos. Este post custou mais de 7 bilhões de dólares em valor de mercado à empresa, quando as ações caíram por volta de 6% também. Outras empresas, como a PepsiCo, a Tesla e a SpaceX, que são duas empresas do Musk, bem como a Roblox e a Nestlé, também viram suas ações caírem brevemente quando contas falsas fizeram tweets que eram obviamente satíricos. Ainda não se sabe se os autores dos tweets lucraram alguma coisa com a queda das ações. Com certeza a SEC, que é uma espécie de CVM americana, vai investigar e, se for constatado, o autor vai sofrer ações por manipulação de mercado. Que algumas pessoas lucraram com a queda é evidente, basta agora descobrir se uma delas foi a causadora também. Para você ter uma ideia, a pena por manipulação de mercado nos Estados Unidos pode chegar a 15 anos de prisão e o pagamento de uma multa de até 1.100.000 dólares, ou 3 vezes o valor da vantagem obtida, né? O que for maior. Isso para a pessoa física, porque para a empresa a multa pode ser ainda maior, chegando a 11.100.000 dólares, ou 3 vezes a vantagem obtida, ou 10% do faturamento anual, limitado ao valor de 555 milhões de dólares. Já no Brasil, a pena por manipulação de mercado é de reclusão de 1 a 8 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida. Bom, depois de toda essa confusão, o Twitter suspendeu as assinaturas do selo e desenvolveu uma espécie de dupla verificação. Assim ele consegue manter a venda dos selos, que inclusive, o Elon falou que iria retornar em breve, e manter uma segunda verificação voltada para pessoas notáveis ou empresas e organizações, que nada mais é do que um selinho de conta oficial que vai ficar na bio do Twitter. Sinceramente, eu não sei se isso vai ser o suficiente, uma vez que claramente foi evidente que as pessoas elas não chegam a entrar nos perfis antes de compartilhar os tweets. Talvez um selo de outra cor pudesse ser mais efetivo do que esse selinho na bio. Mas o fato é, o problema é real e o Twitter está buscando formas de resolver ele sem tirar a liberdade de fala, que é um dos grandes propósitos do Elon Musk. E como a internet não perdoa, começaram imediatamente a criação dos memes. Por exemplo, esse aqui ironizando a distribuição dos selos. Ou talvez esse outro, que faz uma ironia ali da dupla verificação de contas. Ou até esse aqui, sobre o mercado de selos, que eu achei até bem engraçado. E a gente tem ali o selo raro, o selo épico e tipo um videogame, né? Então foi bem criativo. E é isso, pessoal. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Foi uma boa ideia a venda dos selos ou vocês acharam meio furada? E aí, vocês vão comprar ou vocês acham besteira? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até a próxima quarta!